Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam seguidos e as lâmpadas acesas, sendo como homem que estão esperando se o Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta. Logo que ele chega, é aberta. Felizes os empregados que o Senhor encontra acordado quando chega. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar à mesa e passando ao servir. E, caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certo, se o dono da casa souber a hora em que o ladrão irá chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa? Vós também ficai preocupados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o espera. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos lá, né? O Evangelho já vem dizendo claramente sobre a questão da gente estar de olhos abertos, atento. O que é de olhos abertos e atento? É procurar estar na presença de Deus, procurar estar indo para a missa, procurar estar participando das missas, procurar estar participando da comunidade. De alguma forma você tem que estar atento. E aí não sabe que hora ele vem. Ele falou que vem qualquer hora, que nem um ladrão. Pode ser meia-noite, às 3 horas da madrugada. Feliz o empregado que o Senhor encontra acordados. Então veja bem, felizes somos nós que o Senhor encontra acordado. Então é claro que esse acordado, atento, nós tem que ser a que horas? A gente não pode ter horário para rezar. Eu vou dizer logo assim, porque assim, a oração, eu digo assim porque a oração ela vem de vários contextos. É repetir palavras, pode ser oração de agradecimento, de entregamento, qualquer oração que seja. E aí o Senhor vem dizer, esteja atento. Pode ser de noite, pode ser de madrugada, procure rezar. Todos os dias da nossa vida, nós temos que procurar rezar. Porque se a gente não procurar rezar, não procurar ter conexão com Jesus, a gente pode morrer qualquer hora. De madrugada, de noite. Aqui fala do horário que ele vem, mas pode ser a hora que você vai morrer também antes. Porque às vezes nem sempre a gente vai chegar a alcançar, ver a volta de Cristo vivo. Então tem que estar em alerta, tem que estar preparado. Aí felizes os empregados que o Senhor encontra acordados. Chega em verdade eu vos digo, eles mesmos vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando o servirá. Ou seja, quando Jesus passar, a gente mesmo vai servir Jesus, vai adorar, vai proclamar que Jesus é santo, santo, santo. Porque nós fomos criados para adorar Jesus Cristo. Nós fomos criados para proclamar Jesus Cristo. Não cabe cada um de nós refletir um pouco nossa vida, nosso dia a dia. Porque não é fácil viver, dizer assim, na castidade. Não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. Por que eu digo isso? Porque a gente tem, nós que é católico, tem uns padres para se confessar. Aí cada um de nós vai escolher o tempo que a consciência pedir.
Por que eu falo sempre confessar, gente? Porque é a porta de entrada para o céu, a confissão. Porque o nosso católico não se confessar, não tem como não ir para o céu, porque tem os pecados mortais. Esses pecados mortais pode ser que a gente não vá para o céu. Então vamos procurar a lâmpada acesa. Vamos procurar estar perto de Deus, de alguma forma. E também vou alertar aqui sobre a questão de não é só também dentro da igreja, dentro de oração dentro do quarto não, viu? Tem a oração que é feita à comunidade, às pessoas que te necessitam. Um pagão que necessita de uma palavra de Deus. Um pobre que precisa de um alimento. A gente tem que estar fazendo essa oração. Visitar os idosos e os doentes. Isso é oração. Oração profunda. Cuidar dos idosos e do doente. Então tudo isso é uma conexão direta com Deus que a gente está tendo. Aí diz assim embaixo: mas ficais certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. É claro que se Deus falasse para você e para mim, eu vou no ano 2050, 2100, você esteja alerta. Aí nós ia viver uma vida desregrada, nós temos a chance. Quando chegar lá perto, nós se converte. Não é bem assim. Então ele diz: se o ladrão soubesse, se a gente soubesse que hora o ladrão vinha roubar nossa casa, nós ia se preparar. Ia colocar algo para não roubar a porta, e aí sim, ele não ia conseguir nos roubar. Então Jesus vem nos alertar. A gente que anda preocupado com a alma do próximo, a gente está em alerta. Porque quando você se preocupa com a alma de uma pessoa, das pessoas, você está preocupando com a sua também junto. Por isso que a gente não pode rezar só para as pessoas, viu? A gente tem que rezar para a gente também. Porque cada um de nós é fragilizado que nem as outras pessoas. E não tu é cuidado, a gente reza muito para outras pessoas. E aí nem vai salvar, nem às vezes, muitas das vezes, não salva nem as pessoas e nem a gente próprio. Então, vou falar para vocês. Procure rezar por vocês. Aí sim, quando você tiver em oração que rezou por você, aí você reza pelas pessoas que você quer rezar. Eu não sei qual é a dela, se é amigos ou inimigos, se é irmão, seja quem for. Procure rezar também por essas pessoas. Mas primeiro é a sua santidade, porque você sendo santo, pode ter certeza, com o seu exemplo, com suas atitudes, você já vai santificar outras pessoas. Com a sua perseverança, você vai santificar outras pessoas, com o seu exemplo de vida. E aí você vai saber lidar com a sua santidade com uma facilidade. Que Deus possa abençoar você, lhe transformar seu coração. Hoje é dia do finado. E a mensagem que eu tenho para dizer para vocês: não se preocupe mais para quem já está morto, não. Se preocupe que as pessoas estão no purgatório. Essas pessoas se podem preocupar. Agora você tem que preocupar com você. É certo, ficou esse dia para você lembrar. Mas tem os outros dias tudo da semana para você lembrar deles. E rezar. E rezar no purgatório. Pronto, você está rezando por cada um deles. Por quê? Porque se sua família tiver algum no purgatório, você vai rezando pelo purgatório, você vai conseguir libertar ele. Porque tem gente que vai para a missa por causa de hoje. Não vai adiantar nada. Vai para a celebração por causa de um dia de finados hoje. Não vai adiantar nada. Se você não rezar pelos mortos, meio da semana. Esse dia ficou porque muita gente não lembra dessas pessoas. Então a lembrança que você tem que lembrar, tem que lembrar os momentos bons dessa pessoa vivendo na Terra. E reze, nem só para essa pessoa que é de sua família, mas reze pelas outras almas no purgatório. Para assim converter elas e ir para o céu. E interceder por você e por cada um de nós. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe,
pois a messe é grande, e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.